Depois do revogaço que o Lula fez no dia da sua posse como presidente do Brasil, veio o exoneraço. Foram mais de 1.200 exonerações de funcionários em cargos comissionados. Será que isso foi mesmo necessário? Bora entender. Direto para a notícia e daí a gente vai explorar um pouquinho melhor ela. Vamos lá para o Estadão. Vamos lá, vamos lá. Governo Lula faz demissão em massa e exonera 1.204 servidores que eram chefes no governo Bolsonaro. Brasília. No primeiro dia do governo Luiz Inácio Lula da Silva, 1.204 servidores que desempenhavam funções de confiança na gestão do ex-presidente Jair Bolsonaro foram exonerados. A informação foi confirmada pelo ministro da Casa Civil, Rui Costa. O petista disse ainda que há mais exonerações a serem publicadas nos próximos dias. Ok, então vimos aí, 1.204 exonerações. Esse é o tipo de notícia que, dependendo da forma com que ela é apresentada, pode pegar mal, né? Tipo, demissão em massa, que coisa ruim. Normalmente nós pensaríamos, né, que isso é uma coisa ruim. E, de fato, a mídia hegemônica está indo nesse sentido. Então, vamos ver aqui uma reportagem do dia 3 na Folha. Exoneraço gera reclamações e servidores veem risco de máquina travar no início de Lula 3. Tarefas como análise do orçamento para sanção ou veto podem ficar desfalcadas enquanto não houver reposição. Isso aí é uma coisa que acaba, quando você vê uma manchete dessa, acaba sendo inevitável você não lembrar do começo do início do governo Bolsonaro, né? E, de fato, quando você vai ler a reportagem, a própria reportagem faz essa comparação, né? Comparação com o quê? Com o que aconteceu lá em 2019, como a gente pode ver aqui nessa manchete do Yahoo Notícias, lá do dia 10 de janeiro de 2019. Despetização trava exonerações na Casa Civil e demitidos são renomeados para resolver problema. Isso aí, para quem não lembra desse caso, lá no início do governo Bolsonaro, nas primeiras semanas, o então ministro da Casa Civil, Onyx Lorenzoni, resolveu que ia fazer uma despetização e saiu exonerando todo mundo. E o que aconteceu foi que ele exonerou tanta gente que a pasta simplesmente parou de funcionar. E daí ele foi obrigado a voltar atrás e começar a recontratar gente. O que a Folha estava ali tentando sugerir é que o Lula poderia acabar fazendo algo parecido ao fazer essas exonerações em massa aí de pessoas ligadas ao governo Bolsonaro. Mas será que corre esse risco mesmo? Vamos voltar lá para a reportagem do Estadão. A equipe do ministro nega, no entanto, que a máquina pública será paralisada. Segundo os secretários da Casa Civil envolvidos na organização da estrutura ministerial, as exonerações foram concentradas nos cargos mais altos dos ministérios e da presidência, todos comissionados. São cargos mais altos, comissionados, sejam servidores concursados ou não. Todos ocupavam direção e assessoramento das 5 ou 6, que é se das 5 ou 6, é o código administrativo para identificar a natureza do cargo deles. Isso não paralisa nenhuma área. Tudo continua trabalhando normalmente, disse Marcos Cavalcante, que organizou a reestruturação dos cargos no governo e assumiu a secretaria do Programa de Parcerias de Investimentos. Ok. Aqui, nessas horas, eu fico muito feliz de estar fazendo dupla com o Tássio, que é, para quem não sabe, é o nosso especialista aqui no Meteoro na parte de direito, de funcionalismo público, ele manja de tudo. Então, Tássio, você podia explicar um pouquinho para a Ah, gente o que é isso? vamos lá. Bom, serviço público, servidor público é uma expressão genérica que tem várias categorias dentro dela. Todo mundo que trabalha para o governo, ele acaba sendo designado como servidor público. E nós temos os servidores públicos estatutários, que são geralmente aqueles. Na verdade, os outros também passam por concurso, tá? Mas nós temos os servidores que são estatutários,
que estão sob um regime de um estatuto, tem toda aquela questão da estabilidade, quer dizer, que não é uma estabilidade absoluta, como o pessoal acha, não. Tem muita gente que tem sido demitida e vem sendo demitida, mas é através de um processo administrativo, ou seja, a pessoa tem que fazer uma coisa realmente grave, né, ou várias vezes uma coisa grave para ser mandada embora. Então ela tem um pouco mais de estabilidade e segurança. Nós temos também os funcionários públicos, que são os que são contratados através de concurso, mas têm um vínculo seletista. Esses seletistas, eles podem ser mandados embora somente com justa causa. Tá? Eles têm as regras mais parecidas com os servidores privados mesmo, mas ainda assim são públicos. Só que dentro de uma estrutura hierárquica, dentro de um governo, de uma prefeitura, de um governo estadual, do governo federal, você tem departamentos que têm chefes, e acima desses chefes, às vezes, você tem secretarias, acima dessas secretarias você tem ministros. Essas pessoas que são nomeadas para essas funções, elas recebem uma gratificação que a gente chama de função comissionada. Isso quando eles são servidores da própria carreira. Mas muitas vezes, e isso é natural e faz parte até da vontade política, você, quando ganha uma eleição, você vai trazer as pessoas de sua confiança e as pessoas nas quais você deposita as suas esperanças técnicas e tudo mais, conhecimento, para que aquelas pessoas assumam essas funções de chefia ou então de assessoramento. Esses são os cargos comissionados. Os cargos comissionados, eles são destinados para chefia e assessoramento. Então, quando você tem essa exoneração em massa, você não está tirando as pessoas que são concursadas de lá. Pelo contrário, se a pessoa, por exemplo, ela é concursada e eventualmente também exercia uma função comissionada de alguma chefia, ela simplesmente vai voltar para a função que ela tinha antes. Agora, se ela não era concursada, ela foi exonerada porque ela tinha um cargo de confiança. E o cargo de confiança, ele tem essa natureza de poder se mandar embora a qualquer momento, sem precisar de motivo nenhum. Agora, convenhamos, quando aconteceu isso lá em 2018, que o Bolsonaro pegou e mandou todo mundo embora, ele deu um choque que nem o Temer tinha feito. O Temer trocou algumas secretarias, trocou alguns cargos, mas ele manteve ali uma estrutura funcionando. Quando o Bolsonaro veio e fez tudo isso, além dele ter demitido todo mundo das pessoas que estavam nessas funções de coordenação, de chefia, ele quis aparelhar com pessoas, e ele aparelhou o governo dele o tempo todo com pessoas absolutamente incompetentes, pessoas até de má índole, de má fé, enfim. E aí acabou que, né, não conseguiram nem entender o que eles estavam fazendo, acho que passaram 4 anos sem entender nada do que eles estavam fazendo lá, e foi esse caos que nós vimos aí. Agora, essas 1.200 exonerações, na verdade, está mandando embora gente que nem trabalhava, porque o Brasil ficou, assim, abandonado esse tempo. Então, eram só pessoas que estavam literalmente penduradas, sabe? Cabide de emprego público, que foi o que ele fez. Pessoas que, sua maioria foi só para encaixar, pedido de pastor, pedido de não sei quem, pedido do exército, enfim. Sim. Agora, independente disso, tanto o que o Bolsonaro fez quando ele exonerou as pessoas que ocupavam esses cargos de comissão, quanto o que o Lula fez, isso é absolutamente normal. Quem é, por exemplo, de uma cidade menor, consegue perceber, às vezes, esses impactos toda vez que troca a prefeitura. Quando troca um prefeito, ele vai trocar os ministros não, os secretários, né? E o governo federal vai trocar os ministros, que é o primeiro escalão. Aí, dentro do primeiro escalão, você tem o ministro, por exemplo, o Silvio Almeida é ministro. Aí ele tem várias secretarias dentro. Aí ele vai nomear as pessoas para essas secretarias. Para ele nomear essas pessoas, ele precisa exonerar essas pessoas. E esses secretários, eles vão ter depois os chefes dos departamentos, dos quais cada um vai ter lá 3, 4, 5 departamentos, que vão ter seus chefes também, que vão ser nomeados. Então, essas demissões, elas serviram para liberar essas vagas para que essas pessoas que representam a vontade política do Lula ocupem esse espaço. Exatamente. Eu acho legal que o ICL, lá do Instituto Ciência Liberta, ICL Economia, teve coragem de falar o que tem que ser dito sobre isso, né? Vamos ver. Lula promove exoneração em massa de comissionados que contribuíram para o projeto de desmonte de Bolsonaro. É isso. Da lista de exonerados, é bem isso.
Posso continuar lendo ou você... Pode só dizer Pode? que aí a partir disso eles vão dar uma listinha para mostrar para a gente que tipo de gente que foi exonerada. Perfeitamente. Perfeitamente, exatamente. Ó, da lista de exonerados até o momento estão o assessor internacional da Presidência da República, Felipe Martins, que em 2021 foi acusado de fazer um gesto racista durante a audiência no Senado. Todo mundo lembra aquele gesto que ele fez lá? Acho que era meio assim, né? Eu acho que era Que White Power, alguma coisa assim, né? que era o tipo Eu não W, sei né? fazer. E o W, V, alguma coisa assim. Daí ele fez de conta que estava é, mexendo na blusa. os Whistler Dog deles, né? É. Também foram dispensados José Vicente Santini, que ocupava o cargo de assessor especial do gabinete pessoal do agora ex-presidente. O presidente do IBAMA, Instituto Brasileiro de Meio Ambiente e de Recursos Naturais Renováveis, Eduardo Bin, dos ICMBio, Instituto Chico Mendes de Conservação e Biodiversidade, Marcos Castro Simanovic, além de toda a diretoria da ABIN, Agência Brasileira de Inteligência, e o presidente do Fundo Nacional de Desenvolvimento e Educação, Marcelo Lopes da Ponte, que era ligado ao senador Ciro Nogueira, do PP do Piauí, ministro da Casa Civil do governo que terminou. Então a gente vê aí, era gente ligada ao IBAMA e ICMBio, que foram duas agências ambientais que foram totalmente desmontadas, né, durante esse governo. Então você colocar gente que realmente esteja comprometida com o novo governo é algo necessário para fazer essa reconstrução. Gente ligada à ABIN, do lado a Agência Brasileira de Inteligência, que foi também totalmente aparelhada aí pelo general Heleno, que lá do GSI, que usou a BIM para fazer umas coisas bem bizarras, inclusive, tipo uma história que a gente já contou várias vezes aqui no Meteoro, de quando a equipe de transição chegou lá no CCBB, que era o lugar, o Centro Cultural Banco do Brasil, onde eles estavam organizando a transição de governos, estava lá o general, tudo arrumado, com computadores, cafezinho, etc. E eles, mas quem que deixou isso aqui pra gente? Eles, o general Heleno ali. Umas armadilhas assim que difícil de levar a sério. Então, assim, tinha que ser feito. Tinha que ser feito. E, na minha humilde opinião, tem que exonerar mais. Tem que exonerar mais, como o próprio Lula prometeu. Sim, é sério, olha só. Luiz Inácio Lula da Silva. Isso aqui é uma notícia da CNN de abril do ano passado, 2022. Afirmou hoje que vai tirar do governo os militares que ocupam cargos comissionados caso vença as eleições em outubro. A declaração foi dada durante um evento da Central Única dos Trabalhadores em São Paulo. Lula disse a seguinte frase, abre aspas, nós vamos ter que começar o governo sabendo que temos que tirar quase 8 mil militares que estão em cargos de pessoas que não prestaram concurso. Vamos ter que tirar. E isso não pode ser motivo de bravata, fecha aspas. 8 mil pessoas. Por enquanto foram só 1.200. Lula, não me decepcione. Eu quero ver você cumprindo essa promessa. Eu também quero ver esses milicos voltando para o quartel e pintando meio fio, e que acho que é o que eles fazem de melhor nessa função pública.